Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, ou refletir, não é? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a Bíblia está falando: pois jamais quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Posteriormente, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: mas vós tendes a mente de Cristo. E quando falando de mente, a gente trabalha o conceito de consciência, né? E a consciência ela vai trazer aqui esta postura da mente. E a consciência cristã, a mente cristã, ela é algo interessante porque quando Paulo está falando, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas vós tendes a mente de Cristo, praticamente ele está falando que se nós temos a mente de Cristo, então significa que quem nos instrui é Jesus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas eu diria que se, de fato, nós temos a mente de Cristo, então, o próprio Espírito Santo, o próprio Cristo, o próprio Pai mesmo, é quem nos instrui, é quem nos capacita, é quem nos dá direção. E a consciência pautada, ela está justamente nessa capacidade de pensar por Cristo, de ser orientado por Cristo e pelo Espírito Santo. E quando o apóstolo Paulo está propondo, mas vós tendes a mente de Cristo, então o que a ciência chama de consciência é totalmente oposto, contraditório que a Bíblia chama de consciência, pois para a pauta secular, por exemplo, a consciência ela está pautada no aspecto indutivo, no aspecto dedutivo, na capacidade de pensar, nos arquétipos, nos tipos, na consciência coletiva ou individual, também na projeção, e aqui Jung trabalha também, tanto Jung quanto Freud vão trabalhar aqui na consciência, né? No coletivo, consciente ou inconsciente, ou inconsciente individual, inconsciente coletivo, e nas projeções de imagens como formas de pensar a consciência do indivíduo e assim por diante, na introjeção. Mas aí a gente vai parar e analisar esta questão do que a ciência secular trata sobre mente e consciência. E o que a Bíblia trata sobre mente e consciência é totalmente oposto, porque não é um estudo científico e não é a elaboração de uma pesquisa também para chegar a uma conclusão, mas é tão somente saber que agora, quando chamado para pensar de forma cristã, significa que então eu fui chamado para então absorver a consciência de Cristo, e a consciência de Cristo ela tem só esta capacidade de ser absorvida mediante aqueles que professaram fé em Jesus Cristo, aqueles que aceitaram sacrifício da cruz, aqueles que passaram por esse processo que nós chamamos aí de aceitabilidade da fé, depois da purificação dos pecados, da remissão dos pecados, não é? Da redenção dos pecados, da justificação também dos pecados e posteriormente da regeneração em Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. É quando o próprio Jesus, no Evangelho de João, falando com o chefe dos fariseus mesmo, ele diz: necessário vos é nascer de novo. E quando ele está chamando para este novo nascimento, ele está chamando para esta nova tomada de consciência que não se dá pelo pensamento secular, não se dá, como eu falei para vocês, nos arquétipos, não se dá aí nos tipos, não se dá na consciência coletiva ou individual do indivíduo, nas projeções, nos símbolos, mas se dá única e exclusivamente de saber que quem instrui a mente do Senhor é o próprio Senhor. E se nós temos a mente de Cristo, então é Cristo que nos conduz, é Cristo que nos instrui, é Cristo que nos leva a uma proposta consciente, lúcida, formal mesmo, daquilo que tem que ser. E para o cristão a consciência, ela é a mente de Cristo, e assim o pensar cristão é totalmente dissonante também do pensar secular em muitos aspectos, irmãos. Pois o pensar secular busca as coisas desta vida, e o pensar cristão parte do pressuposto de pensar nas coisas que são do alto. E aí, quando você está pensando pelo pensamento cristão, quando você está sendo conduzido pela mente de Cristo, você está pensando nas coisas que são do alto, por exemplo, é o que a Bíblia está falando, você está entesourando nos céus, é o que o próprio Jesus está chamando para isto. E quando você está pensando mesmo com a mente de Cristo, ou sendo conduzido na instrução de Cristo, nesta mente que você tem agora, que é totalmente conduzida por Cristo, o mundo está pregando um tipo de sabedoria e a igreja ela está pregando outro tipo de sabedoria. E aí, mais uma vez, é ser louco neste mundo para ser sábio para com Deus, é servir para ser livre, é se prender ao seu Senhor como proposta de libertação plena e absoluta, é mais descansar quando se está trabalhando,
mais ser curado quando se leva a cura para aqueles que estão passando por algum tipo de aflição, de situação imposta por circunstâncias patológicas ou mesmo sociológicas, não é? Ou mesmo estamos passando por um tempo crítico aí de pandemia, de crises governamentais, de crises do ponto de vista das finanças também. O país está em crise financeira, em detrimento de tudo quanto está acontecendo. Mas quanto mais o cristão ele está tentando levar uma palavra de consolo para estas pessoas que estão passando por algum tipo de crise por estas situações, ele está resolvendo as suas próprias crises, sejam elas de ordem espiritual, existencial, ou sejam elas também nesta mesma ordem secularizada. E o cristão também ele vai compreender que dentro da mente cristã, dentro do bojo da realidade cristã, mais é perdoado quando mais se perdoa. Quando estou liberando perdão, mais estou sendo perdoado. Mais se aprende quando mais se ensina. E a Bíblia está falando, o próprio Jesus está falando que haveria de chegar tempos em que seríamos expostos para sermos questionados, mas sobretudo não tínhamos que estarmos pautados em como elaborar respostas, porque o próprio Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E assim, os valores do reino têm premissas diferentes também dos valores deste mundo. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar o conceito do próprio amor, irmãos, não tem muitas variáveis do amor, mas somente uma questão do amor que é única e que se divide em duas nuances ou em dois aspectos diferentes, que é o próprio Jesus quem está propondo, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é? Agora, como amar a Deus? E como amar o próximo? Aí, do ponto de vista secular, amar o próximo, até certa feita ouvi uma pessoa falando aí em rede social e falando como é bonito as várias formas de amar, né? A diversidade do amor. E quando ela estava falando isso, ela estava falando em cima daquilo que, de alguma forma, para a fé cristã, a gente não aceita como sendo o amor, mas deturpação do amor. Ela estava falando mesmo de questões do amor dentro do relacionamento homoafetivo, né? E a minha mente, na hora, foi questionada o seguinte: existem muitas formas de amor? Porque se existem muitas formas de amor, para falar que todas as formas de amor são expressões lindas, não é? Então, a pedofilia, se você traduzir a semântica mesmo, é amor por crianças, é correto? Necrofilia é amor por defunto, é correto? A zoofilia é amor por animais, do ponto de vista da conotação sexual, é correto? Não é? Então, assim, não existem muitas formas de amor, existe uma única forma de amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E este aspecto do amor de Deus, sobretudo, ele é um amor sacrificial, porque primeiro Deus nos amou. Este amor, ele começa com o amor de Deus nos amando e depois nos ensinando, não é? E aí o próprio conceito bíblico é que eu devo amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e eu só posso me amar quando compreendo o amor de Deus na minha vida, porque então eu não vou ter aí nuances totalmente orquestradas de forma equivocadas acerca do amor, mas o amor vai ser única e exclusivamente esta pauta que vem de Deus para o meu coração e que agora sai do meu coração para o coração do próximo, não é? Filosofia, a gente trabalha aqui no conceito do amor como sendo o amor eros, o amor storge, o amor filia e o amor ágape, não é? Então a gente fala aqui o amor sensual ou instintivo, o amor pela família, o amor pelo amigo, o amor por Deus. Mas quando você pega mesmo no conceito, por exemplo, tem um livro chamado Banquete, de Platão, ele está narrando uma estrutura aqui de Sócrates mesmo, nesse banquete, e o termo usado para falar de amor naquele contexto, do poder comer excessivamente, beber excessivamente, por exemplo, estava usando nos originais escritos mesmo o termo eros, o termo eros, e depois está usando aqui o mesmo termo ágape, então aquele amor que a gente direciona para Deus. Então os gregos falam amor, amor, e aí assim, a conotação do amor, quando tem o discurso que você vai compreender se ele é ágape, se ele é storge, se ele é fleo e assim por diante, mas como o aspecto do amor, biblicamente falando, ele tem esta única pauta mesmo, é o amor de Deus para com o homem, o amor do homem para com Deus e para com o próximo. E a gente vai perceber que este amor, ele não é filosófico, ele é um amor sacrificial, ele não é sociológico, ele não é nem psicológico também, mas sim Deus que se doou na pessoa de Jesus Cristo por nós, não é? Quer na vida comunitária, quer na vida conjugal, não é? E quando se fala neste amor na vida conjugal também, a gente já vai esbarrar em muitas questõezinhas que para o cristão mesmo, convicto e que tem a palavra de Deus como regra da fé também, não tem nem esbarrar, senão que ele já compreende bem, mas
a questão deste amor mesmo, quando pauta de Deus, até dentro para o conceito do amor conjugal, ele tem um aspecto totalmente diferente disso que a gente vê por aí hoje, não é? O amor de Deus, ele demonstra que a doação do seu próprio filho, na vida comunitária, este amor está presente, isso a gente chama, de fato, igreja, não é? Na vida conjugal, tem como objetivo companheirismo, não a parceria, tem como objetivo a procriação e não a esterilidade, tem como objetivo a união e não a estabilidade, Então, assim, o homem ou a mulher unidos, Paulo está falando que quando você se une com sua esposa, você se torna uma só carne com ela, e a função de se tornar uma só carne traz aqui mesmo a representatividade do próprio amor para com Deus. Quem ama a Deus é um com Deus, quem ama a sua esposa é um com sua esposa, e assim por diante, é uma só carne. E desta união do homem e mulher mesmo, por isso a família joga bastante, a Bíblia joga bastante o conceito da união afetiva, não é? Sendo uma união bem pautada no contexto do amor de Deus, então macho e fêmea, para a procriação, não para a estabilidade, para a esterilidade. A união como sendo um só corpo, não ao viverem juntos dentro de uma proposta da estabilidade, nada disso, né? Desta união surge família, desta união surge a igreja, desta união mesmo do amor de Deus, surgem os valores sociais, surgem as convergências também, não é? E a gente fala, não, porque a igreja ela está aí para tentar ser diferente, e a igreja ela tem um bocado de fobias, e a igreja é homofóbica, a igreja e vai jogando para um bocado de conceitos de fobias, não é? E a gente nunca trabalha para tentar acusar o outro também, porque, bom, então qualquer militância que milita contra a igreja, ela é cristofóbica ou evangelicofóbica, né? Ou gospelfóbica, por exemplo, a gente nem sequer trabalha isso, porque não precisamos de legalização de judiciário para testar tanto a nossa consciência quanto a nossa capacidade de amar. E a Bíblia ela está falando ainda na pauta deste amor de Deus, que ele tem como aspecto último a convergência, não é? Convergência, porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo. Então o objetivo do amor de Deus é trazer o mundo de volta para a sua realidade. Aquilo que Adão fez, jogando a possibilidade do mundo para fora do reino de Deus, Cristo fez jogando agora a possibilidade do mundo para dentro do amor de Deus outra vez. E este amor, quando se é pautado dentro do aspecto de Deus, do sacrifício mesmo, e da necessidade de nos amarmos como Deus nos amou também, a gente tem o que nós chamamos de convergência. E o convergir para o amor de Deus é salvação para a humanidade. Agora, o amor de Deus não é universalista, não é porque Deus amou o mundo que necessariamente todos serão salvos, mas aqueles que aceitaram o sacrifício do seu Filho, então estes terão em si esta compreensão da salvação. Mas partindo desta premissa primeiro, irmãos, a consciência cristã ela está pautada na capacidade de pensar por Cristo. Quem instruiu a mente de Cristo, ou quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo, mas vós tendes a mente de Cristo, significa propor que eu tenho a mente de Cristo, logo Cristo pode me instruir, logo o Espírito Santo pode me instruir, logo o Pai pode me instruir. E assim eu quero deixar essa palavra de reflexão para vocês, neste último dia da semana, e deixando aí para vocês mais um arder de consciência mesmo, com a consciência cristã e com o amor cristão, do que uma reflexão de um café. E quero despedir de cada um de vocês, como sempre, deixando aí um beijo na alma, um beijo no coração. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz, amados.